Estamos dando início mais uma reunião aqui na Estação Espiritual Bezerra de Menezes, ponto de luz número 1. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos confere para estudar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salmos e Provérbio, também a coletânea de prece do Evangelho, oração de Nossa Senhora do Desterro, oração a Bezerra de Menezes, oração de São Francisco e muitas outras. Transmitindo aqui para a Terra através da internet e para o mundo maior pelas ondas espirituais, para as casas transitórias como Fabiano de Cristo, Francisco de Assis e muitas outras. Também para os hospitais, Hospital Jesus de Nazaré, Hospital Santa Esmeralda, Hospital São Raimundo Nonato, São Camilo e muitos outros. Também para as cidades espirituais. Nenhuma cidade dessa é na Terra. Cidade das Flores, Cidade dos Marianos, Cidade Azul, Cidade Oriente Eterno. Também para todas as colônias acima do Brasil e fora do Brasil, como Colônia das Águas, Colônia do Arco-Íris, Colônia Redenção, Colônia das Violetas e muitas outras. Em especial para os vales, como o Vale dos Viciados, o Vale dos Assassinos, o Vale dos Assassinados, e repetindo, para os vales do suicida, todo tipo de suicida, o suicida consciente e o suicida inconsciente. Então estamos mais um dia aqui nesta estação para estudar e meditar. Prosseguindo, rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se algum procurar se introduzir aqui, fazei com que não encontre acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignai, vi nos instruir, tornai dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai a todos que encarregarem de transmitir os vossos ensinamentos à consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empregue o fervor e o reconhecimento necessário. Se nesta Assembleia se encontrarem pessoas ou espíritos desencarnados que foram atraídos por outros sentimentos que não do bem, abri seus olhos à luz e perdoai, como nós perdoamos. Se vieres com intenções malévolas, rogamos notadamente a falange fora da caridade, não há salvação.
também nosso guia espiritual para nos assistir, velar por nós, e também o guia espiritual desta estação. Agradecemos também a Deus e contamos com a colaboração de todos aqueles que nós falamos aqui, todos aqueles que se comprometeram de nos ajudar aqui na estação e também no portal espiritual, para que intrusos e profanos, espíritos velhacos, mentirosos, trapaceiros, hipócritas, aqui não penetrem. Só em pensar de atrapalhar o nosso trabalho ou tentar adentrar aqui, serão seguros por uma malha fluídica que com certeza tomaram choque terrível. E aqui não vão poder permanecer, a não ser os bons espíritos. Bons espíritos, esses têm a franquia de estar no nosso meio. E assim agradecemos a Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Mãe Santíssima, Bezerra de Menezes, nosso Padre Cícero Romão Batista, Santo Expedito, São Sebastião, São Longuim, também a menina benigna, São Benedito, não deixe faltar nas nossas despensas, nas nossas geladeiras, os mantimentos. E Santa Virgem mantenha sempre os recursos necessários para a nossa caminhada. E assim damos por iniciada esta reunião de hoje. Engraçado.
Olha o tamanho. Tem abuso de um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve
o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Agora vamos iniciar a nossa leitura do Evangelho de hoje, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 10, que é os bem-aventurados os que são misericordiosos. Ontem nós iniciamos o estudo sobre a indulgência, que são 3 dias de estudo. A indulgência. Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto o possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga
em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema tereis, que está cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se acha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor das suas graças, para não reincidirdes neles. É a força que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível, tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Mensagem dada por João, um bispo em Bordeaux, no ano de 1862.
Agora vamos para o estudo do roteiro sistematizado. Pergunta 1. O que é indulgência? Indulgência é uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, condescendente, compreensiva que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Pergunta 2. Por que é necessário julgar com severidade as nossas próprias ações? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante rigor os nossos atos, a fim de corrigir os desvios e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bom caminho, tomando-os por conduta. Quanto às ações do próximo, compete-nos apenas relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-los. Pergunta 3. Com quem, em especial, devemos usar da indulgência? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Este sentimento doce e fraternal, que deve nortear o nosso comportamento, é para ser estendido a todos os que nos compartilham a existência. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições ou limites para isso. Pergunta 4. Por que devemos ser indulgentes para com os outros? Porque precisamos igualmente de indulgência, já que não somos perfeitos. Ademais, o nosso Pai, pela sua infinita bondade, usa constantemente de indulgência para conosco. A indulgência de que Deus se utiliza para conosco constitui o efeito reversivo da indulgência que usamos para com os nossos semelhantes. Pergunta 5. Que efeito produzirá nossa indulgência no próximo? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar-lhe o coração, concitando-o a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. A indulgência para com o próximo tem por função clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar e de ser e amparar-lhe a caminhada. Pergunta 6. Perdoar é suficiente para nos libertar? Não. É um grande passo, porém não o suficiente. A lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, de auxiliar os nossos inimigos, através da oração, do pensamento fraterno, dos atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade. Muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo da lei de amor. Conclusão desse estudo de hoje sobre a indulgência. A indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições. Daí o dever
de todos em cultivá-la. A indulgência é um remédio salutar que ministramos ao nosso próximo e que tem por efeito clarear-lhe o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar, amparar-lhe a caminhada. Ela se reverte em benefício de nós mesmos, através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. Amanhã nós vamos continuar esse assunto. Mais uma lição sobre a indulgência. Esse diabetes. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar nos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. Sabe o que acontece? E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo
gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. A glória de Deus, já deu tudo certo. Diz que quer e peça para mim. Eu peço. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos dar início às nossas preces, a nossa coletânea de preces que sempre enviamos no plano espiritual, para as colônias, para os hospitais, para as cidades espirituais, para todas as casas transitórias e para os vales de sofrimento, como o vale dos suicidas, dos abortados, dos viciados, dos assassinos, dos assassinados, por todos aqueles que se encontram na pátria espiritual em grande sofrimento, dor e arrependimento. Na terra, para todos aqueles sofredores que nos pedem preces, pelos adictos em tratamento, internados nas clínicas de recuperação, em especial Clínica Alive, Clínica Gábata, CRDQ, Fazendas da Esperança, entre outras. Pelos adictos em tratamento nos grupos de NA e de AA, por todos os nossos familiares, amigos e inimigos, pela paz no mundo entre os governantes, para que se acabem as guerras, pelos políticos do nosso Brasil, para que hajam com honestidade, e por todos aqueles nomes que se encontram no nosso caderno de preces. Também por todos aqueles que se encontram doentes tanto do corpo como os doentes da alma, os doentes do corpo, todos aqueles que se encontram nos hospitais. Prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos. Fazei com que não venhamos a dar acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossa consciência sobre nossos defeitos. Elevai de sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de os perceber e confessá-los a nós mesmos. E vós, sobretudo, nossos anjos guardiães, que velais mais particularmente por nós, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos de vossa benevolência. Conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus Todo-Poderoso. Prece para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de nós, que os bons nos sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade. Nós os repelimos com todas as forças de nossa alma e fechamos os ouvidos às vossas sugestões. Mas pedimos para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais nos assistir,
Dai-nos a força de resistir a todas as influências dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai do nosso coração o ciúme, o ódio, a malevolência, o desejo de vingança e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos do mal. Prece para pedir a corrigenda de um defeito, especialmente para aqueles portadores de dicção que lutam contra os vícios. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Não me criaste culpado porque sou justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso desta luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que, quando a Deus aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Prece para pedir a força de resistir a uma tentação. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir a essas tentações em que eu deva falir. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim, de todos nós, esses maus pensamentos. Dai-nos a força de resistir a todas as sugestões do mal. Se sucumbirmos, teremos merecido a expiação de nossas faltas nesta vida e em outra, porque somos livres para escolher. Prece para o Vale dos Suicidas, por todos aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada para todos aqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre essas almas que cometeram este delito. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para repará-la. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado, senão para aqueles corações endurecidos. Prece pelos espíritos endurecidos. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem.
notadamente sobre aqueles que se dizem nossos inimigos, que nos perseguem. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles prolongam seus próprios sofrimentos. Fazer com que o exemplo de felicidade que gozais seja um encorajamento para eles. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quanto são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus. Elevai-vos um som instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá iluminar-vos. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento, fazer o bem em lugar de fazer o mal. E vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdeste por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós, e vos fará esquecer este vosso miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais que seriam para vós o inferno se tivesse que durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais, que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isto é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que vos cercam. A primeira é inevitável, se persistis em vossa obstinação. E um simples esforço de vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa própria felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessas almas ainda atrasadas, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Prece por todos os doentes, tanto os doentes do corpo como os doentes do espírito. Os doentes do espírito são aqueles portadores daqueles problemas emocionais, doenças mentais, os males do espírito, como depressão, ansiedade, angústia, medos, insegurança, síndrome de pânico, insônias, entre outras, que muitas vezes levam as pessoas ao suicídio pelo desespero com que elas se encontram. E os doentes do corpo, aqueles todos que estão em tratamento nos Hospital do Câncer, nas clínicas de hemodiálise, os doentes que estão nos UTIs, nos hospitais, e aqueles doentes que já se encontram em casa em tratamento. Pelos doentes, Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouve nos enviar, devemos-la merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Nos entregamos para nossa cura a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz nos restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devemos ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Nos submetemos, sem murmurar, aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que estas doenças sejam para nós uma advertência salutar,
que nos leve a meditar sobre nós mesmos. Aceitamos-la como uma expiação do passado, que como uma prova para testar a nossa fé e a nossa submissão à vossa santa vontade. Que assim seja. Prece por todos os obsediados, que são aqueles doentes do espírito, doentes da alma. Meu Deus, permitir que os bons espíritos nos livrem dos espíritos malfazejos que estão ligados a nós. Se há uma vingança que exercem por injustiça que temos feito outrora para com eles, vós o permitis, meu Deus, para nossa punição, e suportamos a consequência de nossas faltas. Possa o nosso arrependimento merecer vosso perdão e nossa libertação. Mas qualquer que seja seu motivo, pedimos para ele a vossa infinita misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que os desviarão do pensamento de fazer o mal. Possamos nós, da nossa parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-los a melhores sentimentos. Mas sabemos também, ó meu Deus, que são as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, que nos tornam acessível a todas as influências dos espíritos imperfeitos, vingativos. Dai-nos a luz necessária para reconhecer, combatei sobretudo em nós o orgulho que nos cega sobre nossos defeitos. Qual não deve ser a nossa indignidade, uma vez que seres tão malfazejos podem nos senhorear? Fazei, meu Deus, que esses reveses para a nossa vida, a nossa vaidade, nos sirva de lição para o futuro, que Ele nos fortaleça na resolução que tomamos de nos depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade e do perdão, a fim de opor de hoje em diante uma barreira a todas essas más influências. Senhor, dai-nos força de suportar todas essas provas com paciência e resignação, pois compreendemos que, como todas as outras provas, elas devem ajudar o nosso adiantamento, se não perderes o fruto com nossos murmúrios e lamentações, uma vez que nos fornece a ocasião de mostrar a nossa submissão e de exercer uma caridade para com esses irmãos infelizes, perdoando-lhes todos os males que eles nos causam. Prece para os espíritos obsessores. Deus infinitamente justo e bom, imploramos a vossa misericórdia para essa legião de espíritos que nos obsidiam, nos perseguem, nos atormentam. Fazei-os entrever as divinas claridades, a fim de que eles vejam o caminho em que estão empenhados. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espíritos que vos comprazeis em nos atormentar, escutai-nos, porque nós vos falamos em nome de Deus Todo-Poderoso. Se quiseres refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam nos preservar de todo o golpe de vossa parte. Se não fizeram, foi porque todos temos provas e expiações a suportar, débitos de vidas passadas a resgatar. Mas quando todas essas provas tiverem acabado, vos tirarão toda ação sobre todos eles. O mal que lhes tendes feito, em lugar de prejudicá-los, servirá para o seu adiantamento, e com isso não serão senão mais felizes. Assim vossa maldade terá sido uma pura perda para vós, e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, pôr fim a essas obsessões, quando o quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçados a implorar a piedade e as preces
dessas vossas vítimas que já vos perdoaram e oram por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como sobre todos os espíritos rebeldes, revoltados e vingativos. Pensai que o mal que fazeis nesse momento terá forçosamente um fim, enquanto que se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando cada vez mais. Quando estáveis sobre a terra, não teríeis achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora que sois espírito, que ganhais com o que fazeis. Somente o triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possais dizer, os tornarão mais infelizes ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis. Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quião, quando quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em lugar de fazer o mal. Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazer com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais muito breve também estar entre os bons. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa dar um passe, uma visita em nossas casas, dar um passe em cada um de nós, em todos aqueles que se encontram no nosso caderno de preces, todos aqueles que nos acompanham nas nossas gravações, para que façam uma limpeza nas nossas vidas, para que sejam retirados todos esses obsessores, todos esses que atrapalham a nossa vida. Vamos encerrar com a oração a Nossa Senhora do Desterro, para que Ele desterre de nossa vida, de nossas casas, todos os males, doenças e problemas. E assim seja. Unidos com você e por você, rezemos agora esta oração de Nossa Senhora do Desterro, pedindo a sua intercessão, para que seja desterrado de nossa vida, ou seja, que seja tirado de nossa vida todos os males, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E assim, Cristo nosso Senhor seja o Rei de nossas vidas e não haja espaço para o mal, mas apenas para o amor de Cristo. Rezemos com fé, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Desterro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das almas do purgatório, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao vosso divino Filho Jesus, por nossas famílias e pelas necessidades
que apresento nesta novena. Para que Ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.